Livro do profeta Isaías, capítulo 46. A queda dos ídolos da Babilônia. Versículo 1. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. A quem me fareis semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas suas balanças, assalariam ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está. Do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave da rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 47. Versículo 1. A queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais serás chamada a tenra nem a delicada. Toma a mó e mói a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tornaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Versículo 9.
Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e em toda a sua força. Virão sobre ti por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Versículo 11. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar. Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te de que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana. O fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das labaredas. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Isaías capítulo 48, versículo 1. Arrazoamento, admoestações, promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz, e passaram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir, antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome?
e a minha glória não a darei ao trem. Versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito também, já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendendo eles as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 49, versículo 1. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor, serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Versículo 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo.
para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Versículo 12. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do oriente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, vêm a ti. Vivo, eu diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora, apertada de moradores, e os que te devoraram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas armas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Versículo 24. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Isaías capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões
foi repudiada vossa mãe. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? Acaso tanto se encolheu a minha mão que já não possa remir? Ou não tenho poder para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar e torno os rios em deserto. Cheiram mal os seus peixes, pois não há água, e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho cilício por sua cobertura. Versículo 4. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu meus ouvidos e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor? Ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos cingis com tições acesos, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre os tições que ateastes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis.